Olá, sejam todos bem-vindos ao Destaque Rural. Estamos recebendo hoje o gerente de relacionamento da Redpoint Global Markets, o Andrei Cirolin. Seja bem-vindo, Andrei, é um prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado. Então, Andrei, nosso objetivo aqui é esclarecer um pouco para o produtor rural como vai se comportar o mercado daqui a médio e curto e médio prazo, né? Tendo em vista que já temos aí quase a metade da safra brasileira colhida. Eu acho que a produtividade no Brasil já está praticamente estabelecida. Eu acho que no Rio Grande do Sul ainda tem algumas definições, mas está bem encaminhada a safra. No Paraná também já está definido o que vai ser colhido, o que não vai. Acho que, ou pelo menos estamos mais próximos de um número mais assertivo, né? E eu queria saber então quais são as perspectivas, né, do mercado a partir da safra, dessa expectativa de safra. Como é que o mercado está se comportando? Sim, então bom dia, Leonardo, bom dia a todos. Então, exatamente como você falou, estamos chegando mais ou menos na metade da colheita, né, a nível Brasil, né, outros estados também colhendo, Rio Grande do Sul ainda muito incipiente, né, praticamente nada, bem dizer, mas estamos chegando então num momento crucial da comercialização, né, da safra de forma geral da comercialização. Tá? Então, até por isso, né, uma das primeiras imagens que eu quis trazer aqui é onde nós estamos em nível de comercialização no Brasil hoje. A gente está em torno de 32%, 33% de comercialização, são níveis relativamente baixos, próximos do que a gente viu no ano passado. E aqui que começa o desafio do curto e médio prazo, né, dentro dessa questão de comercialização, de preços, né? Então, o que a gente viu ano passado? Ano passado, com a comercialização começando a andar, mais ou menos a partir dessa época do ano, né, conforme foi avançando mais a colheita, foi indo mais para o final, a gente começou a ver os prêmios nos portos se depreciando bastante. A gente sabe que a gente tem desafios logísticos muito grandes no Brasil, a gente tem uma capacidade, um déficit de capacidade de armazenagem, e isso acaba sempre pesando no momento da comercialização, no momento da safra aqui, né? Nós já temos prêmios negativos hoje, né? Por exemplo, aqui eu tenho informação de que está com menos 66%, então a expectativa com relação a prêmios é que conforme a comercialização vá avançando, vá diminuindo ainda esse prêmio. Então, o que acontece, né? A gente tem alguns fatores também. Ano passado a gente começou a safra começamos o ano com prêmios ainda positivos, porém com o desenvolvimento da safra, né, com todo esse aperto logístico, a gente acabou vendo prêmios de menos 200, né, base Paranaguá, ali por meados de abril, maio, né? O que a gente está vendo esse ano? A gente já está saindo de prêmios negativos, porém com as baixas nos preços de Chicago, né, a gente, com um baixo nível de comercialização ainda, a gente começou a ver esses prêmios já começarem a dar uma corrigida ainda antes do pré-safra, ainda antes né, nesse início de safra ainda. Porém, se a gente olhar no gráfico, a gente vê que o aperto efetivamente no ano passado começou a partir de mais ou menos agora. Então, o que vai mandar nesse aperto ou não, né? Essa questão desse déficit que a gente tem de armazenagem no Brasil, que é um fator que acaba botando muita pressão sobre isso, mas também o nível o ritmo de comercialização. A gente sabe que a gente tem preços mais baixos esse ano que a gente tinha no passado, e isso pode ser um fator que pode pesar sobre a comercialização, fazer com que ela não avance tão rapidamente e com que os prêmios não caiam tão rápido. Mas esses fatores vão depender de muitas coisas daqui para frente que a gente vai acabar, que a gente só vai acabar sabendo, né, agora daqui para frente, né, como vai andar a comercialização. Essa forte demanda por comercialização e esse gargalo que acontece nesse momento é devido muito ao produtor ter compromissos assumidos para esse período, então ele tem que vender essa soja, e
Quais seriam a estratégia para evitar essa questão aí? Olha, a gente vem de anos consecutivos onde os preços na safra eram sempre melhores do que os preços comercializados antecipadamente. Isso fez com que o produtor fosse deixando cada vez mais de comercializar antecipadamente e deixando para comercializar só na safra, porque sempre se viu um preço melhor. Só que essa lógica acabou se invertendo. Então, quando a gente chegou num ano que era importante ter feito contratos futuros, né, tanto nesse ano quanto no ano passado, a gente acaba vendo uma comercialização muito baixa e isso acaba justamente impactando nos preços, né? Então, o que a gente fala para os nossos clientes e para demais, né, produtores e pessoas do negócio, a gente sempre fala justamente para ter parâmetros, né, parâmetros de custos de produção e identificar os momentos, né, de comercialização onde tu tem um preço que pague os custos, um preço que rentabilize o negócio e comercializando aos poucos, justamente para não ficar esse apuro todo na safra e que acaba sendo, digamos assim, um tiro no próprio pé, né? Tivemos esses preços maiores na safra devido a todo esse cenário que a gente viveu, né, de pandemia, de escassez de commodities, de toda essa incerteza que o mercado, que ocasionou no mercado, a pandemia, enfim, e alguns outros fatores. Então, nós voltamos para uma normalidade. Bushel a 11,46 cents. Mais ou menos em torno disso. Mais ou menos isso. Dólar a 4,96 hoje. Isso. Estou olhando aqui. Então, essa é uma realidade a curto e médio prazo. Sim. Dentro dessa questão, digamos, dos três pilares que nós temos dos preços, né? Que são os prêmios nos portos, as cotações de Chicago e o dólar, né? Então, esses três componentes, eles trabalham na formação do preço, porém, normalmente, eles não são, eles têm uma correlação, em muitos momentos, até negativa, digamos assim. Então, o que acontece? Às vezes, em alguns momentos, a gente tem um desses componentes melhor para ser comercializado. Por isso que a gente, dentro da Redpoint, a gente sempre trabalha com o pessoal justamente identificando qual desses pilares está no melhor momento de ser comercializado e vai fazendo um de cada vez, digamos assim. Então, como você falou, a gente tem um dólar hoje que está relativamente forte, não só perante a moeda nossa nacional, mas perante a outras moedas do mundo também. A gente vê um Chicago em patamares relativamente baixos para o que a gente já viu, né? E a gente vê né, prêmios aí nesses menos 50, mais ou menos, por aí, que são os níveis de hoje. Então, o que acontece? A gente pode ver, no avançar da safra, a gente pode ver, de repente, por N motivos aí, até questões macroinflacionárias, né? Então, no momento que a gente vê uma diminuição nas taxas de juros, a gente até pode ver um alívio nas cotações de Chicago, porém a gente pode estar vendo um dólar de repente mais baixo. Então, isso acaba compensando um pelo outro e a gente pode estar vendo os mesmos preços em reais por saca para o produtor, né? Ou seja, taxas de juros menores vão inflacionar o Chicago a subir. Mas não necessariamente assim, né, nessa assim 100%, digamos assim, mas normalmente, né, essas taxas de juros começando a baixar, a gente pode começar a ver o dólar, principalmente, começar a perder força e a gente pode ver um alívio aí para as cotações de Chicago. Tem um outro fator que é muito importante também, até se puder passar a tela. Então, tem um outro fator que é muito importante hoje, que é a posição dos fundos não comerciais, né, que não são fundos relacionados ao negócio em si, as posições deles hoje no mercado de commodities, no mercado de commodities de forma geral, mas principalmente, digamos, na soja e no milho, né? Mas aqui é o gráfico da soja, como eles estão nas posições hoje, eles estão extremamente vendidos, em patamares recordes, né, históricos,
Então, o que está acontecendo hoje no mundo, né? A gente viu não só o Brasil, mas como todo mundo passando por um momento de alta inflação, onde a gente viu então os bancos centrais elevando as taxas de juros justamente para conter essa inflação. O que acontece? Esses fundos especulativos, normalmente, fundos de hedge, normalmente eles montam posições em commodities justamente como uma proteção contra a inflação. Só que hoje o movimento da inflação, o movimento dos bancos centrais é justamente para diminuir a inflação, né? Então a gente vê hoje eles nessas posições vendidas, né? Eles não estão investindo nesse momento em commodities. Na realidade, eles estão em posições vendidas em commodities. O que significa isso? O que acontece? Dentro do mercado de commodities, você ou está comprado ou está vendido, né? Hoje, com esse movimento, né, dos bancos centrais de tentar baixar as taxas de inflação, né, leva a uma baixa nos preços né, de todos os setores da economia, seja de alimentos, seja de transporte, de energia, né? Então as posições deles hoje são vendidas por causa que eles apostam, digamos assim, na baixa dos preços, né, dessas commodities, né? Então é isso que a gente está vendo hoje. Então, conforme os patamares de inflação dos Estados Unidos forem voltando a níveis normais, a gente vê a economia americana desaquecendo, a gente pode ver um alívio nessas taxas de juros, e essa queda nas taxas de juros pode ser um dos fatores que pode influenciar, então, a volta desses, né, a saída dessas posições vendidas, né, desses fundos e querendo ou não, a volta a patamares um pouquinho, né, mais altos de Chicago. Porém, isso não é uma coisa que é certa, a gente não sabe quando que isso pode acontecer. O que a gente tem que ter em mente é que o preço da soja, ela tem esses dois componentes, né, dos prêmios e do Chicago, porém o preço que chega no final, lá na China, é um só, que é a soma desses dois. Então, hoje a gente está vendo Chicago relativamente baixo, e com prêmios não tão baixos como a gente viu ano passado. A gente pode ver, de repente, um Chicago voltando a níveis um pouco mais altos, porém, não necessariamente os prêmios vão estar acompanhando, né? Aí também tem a questão do dólar, que justamente com a baixa da taxa de juros, pode trazer a valorização de novo da nossa moeda perante o dólar, e a gente pode ver taxas de câmbio mais baixas, né? Ou seja, real mais valorizado. Ou seja, não adianta subir Chicago se o dólar baixar. Exatamente. Né? Então pode ser que essa seja a realidade a médio, exatamente, a curto e médio prazo, exatamente, do preço da soja brasileira. Exatamente. Com tendência a queda ainda ou não? O que tu acha? Assim, a gente vai depender muito de como for o ritmo de comercialização a partir de agora e todo esse desafio logístico que a gente ainda tem pela frente com o avanço da colheita, né? Então isso pode ser um fator de pressão, sim, ainda nos preços de forma geral, né? Mas, assim, no médio e longo prazo, a gente tem que ficar atento a esses três componentes do preço, né? E ver qual deles está no melhor momento de ser negociado e negociando isso aos poucos, né? Uhum. Eu vi alguns movimentos de associações, por exemplo, da ProSoja, lá o presidente dizendo para o produtor não vender soja agora. A gente sabe que não é bem assim, ele tem conta para pagar, exatamente, tem que vender. Exatamente. Né? Mas vale a pena segurar, então, quem tem condições e esperar um pouco essa movimentação do mercado para, quem sabe, negociar ali na frente? Assim, o mercado, a gente viu toda essa discussão realmente de quanto que era a produção, né, de soja do Brasil, mas o mercado acaba sendo soberano, digamos assim. Então, o que vai mandar nas cotações são realmente esse fator mesmo. Como vai se dar o nível de comercialização daqui para frente? O produtor tem conta para pagar, tem que comercializar, a gente não recomenda a ninguém ficar postergando, né, ou se endividando até muitas vezes, né, para pagar dívidas, para comercializar, se endividando para pagar uma dívida agora, para comercializar ela na frente, né? Não é uma coisa que a gente recomende, até porque tem um fator, né? Se a gente faz isso,
a gente não tem uma certeza se o preço da soja vai subir ou não lá na frente justamente para pagar, mas a gente tem certeza que a gente vai estar pagando uns juros. Então, o que vai mandar justamente agora é esse nível de comercialização. Se por causa dos preços e se não tiver tanta necessidade de comercializar e o produtor segurar um pouco, a gente pode não ver toda essa pressão que a gente viu ano passado, né, durante o momento da safra. Mas isso não é só a vontade que vai dizer, né? A gente tem o pessoal tem os compromissos que tem que estar honrando também, né? Andrei, a última estimativa de safra dessa semana foi divulgada pela Biov, uma redução de 2,3 milhões de toneladas, né? Estimando em 153 milhões, enquanto a Conab está mais ou menos em 149 milhões, né? Essa é uma safra boa no Brasil, considerada boa? É uma safra frustrada? Como é que vocês fazem essa análise? Assim, em números gerais, digamos assim, é óbvio, a gente teve uma quebra, né, no Mato Grosso, porém, ano passado a gente teve uma quebra aqui no Rio Grande do Sul também, grande, né? Até maior em proporções, digamos assim. Então, a nível Brasil, o Brasil produzindo em torno de 150 milhões de toneladas, é mais ou menos a mesma safra que a gente teve o ano passado, né? Então, o que acontece é o seguinte: o Brasil está colocando mais ou menos a mesma quantia um pouco menos, na realidade, do que colocou no passado, né? De safra, né? De safra de produto no mundo, né? Só que a gente tem um outro fator que é a Argentina, que ano passado quebrou e esse ano vai estar produzindo em torno de 50 milhões de toneladas. Então, está colocando mais do que o dobro do que produziu ano passado. Então, o mundo olha para essa oferta global de soja, né? E hoje, né, todo focado para a América do Sul, que essa oferta principalmente, né, de Brasil e Argentina juntos, né? Então, querendo ou não, a gente está vendo uma produção de pelo menos 20 milhões de toneladas a mais, né, aqui na América Latina, né, na América do Sul, né? Então, é isso um dos fatores que está influenciando essa baixa do preço, né? Então, assim, uma safra do Brasil em torno de 149, digamos, os números da Conab, é uma safra menor do que ano passado, porém é muito próxima, ela não compensa uma produção de 20 milhões de toneladas, 25 milhões de toneladas a mais da Argentina. Então a gente vai ter na América do Sul uma produção maior do que nós tivemos ano passado. Exatamente. Né? Então esse componente é um componente de pressão para baixa de preço, digamos, se fosse um componente isolado. Exatamente. Né? Exatamente. Então, pelo que nós conversamos aqui, então, o produtor que tiver contas para pagar agora tem que vender. Sim. Né? Porque a expectativa não é de subir lá na frente, então não adianta ele se endividar ou renegociar dívidas, pagar juro esperando que ele na frente a soja compense, né? Esse custo, e o juro é alto, a gente sabe. Isso. Então, exatamente. Liquida não temos uma certeza de como vai ser, né? E a gente sabe que tem dívidas para honrar, né? Então, isso é uma coisa que, né, a gente tem que ter claro, né? Uhum. A expectativa a médio e longo prazo é de estabilização de preços, então o que, né? Sim. Mas precisa estar observando mais próximo do acontecimento isso. Isso, exatamente. Hoje a gente não vê nenhum fator que possa compensar muito, que possa fazer com que os preços reajam muito. A gente sabe que hoje a gente tem essa pressão, né, a gente vai ter ainda uma pressão forte, né, e vamos ver como é que vai ser efetivamente, né, de comercialização, que ainda pode de repente pressionar ainda um pouco os preços, mas nós não temos nenhum fator relevante assim que compense, né, que gere, assim, digamos assim, um aumento dos níveis gerais de preço, né? E alguns componentes que podem mudar, que pode ser Chicago e dólar, digamos, mas eles podem mudar se compensando ao longo do ano e acabando não mudando muito também os níveis de preço geral, né, para o produtor, né? Dentro desses componentes, quais que são os que causam maior pressão nos preços? Dólar, Chicago?
Chicago, com certeza, é um dos fatores que mais tem volatilidade e que mais causa, né, as variações no preço, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, que nem outros anos onde a gente via um dólar super valorizado, né, e um Chicago relativamente baixo, a gente via os preços de soja mais altos do que a gente via hoje, e depois a gente viu mudar completamente, né, o dólar se desvalorizar bastante, né, o real se valorizar bastante e o Chicago subir e os preços continuarem mais ou menos o mesmo, né? Então, claro, o componente mais relevante é o Chicago, mas a gente tem que estar sempre atento a dólar também, a prêmio, né? E muito atento também a essa correlação negativa, negativa que a gente tem normalmente entre isso e entre também dólar e Chicago, né? É raros os momentos onde a gente vê os dois altos, digamos assim, né? Um compensa o outro. Isso, normalmente um compensa o outro, até por uma lógica de mercado, né? Também as commodities americanas, né, óbvio, são comercializadas em dólar, então se o dólar está mais valorizado, precisa mais moeda dos outros países para comprar a mesma quantidade, né, de produto, né? Então isso acaba fazendo com que o preço em dólar do produto americano caia um pouco, né? E com relação ao consumo mundial, faltou a gente falar sobre esse tema, né? Sim. Quais são as perspectivas, então, de consumo da soja para os próximos, aí até o final do ano? Sim. Ou até a próxima safra, né? Sim, exatamente, a gente vê então essa oferta, querendo ou não, crescente, né, no mundo da soja, e a demanda já não acompanha mais. Alguns anos atrás a gente viu o contrário, a gente via a demanda, a oferta correndo atrás da demanda, digamos assim, quase que não alcançando, né? Por isso que a gente vê até, né, preços relativamente bons aí nos últimos anos, né? Porém agora é o contrário, né? A gente vê uma oferta, né, que ainda está crescendo, até por questões até justamente de anos de frustrações seguidos por anos de safra cheia, né? Ou de safras normais, pelo menos. E a gente não está vendo a demanda justamente está crescendo mais no mesmo ritmo que crescia antigamente. Então, isso que é um fator, digamos assim, mais que, claro, está influenciando o curto, o médio, mas vai influenciar muito o longo prazo também, que é uma questão que a gente tem que ficar muito atento, né? O quanto que efetivamente vai continuar crescendo essa demanda por soja e o quanto que vai continuar crescendo a oferta, né, por parte dos principais países, né, dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina, né? Se a gente vê essa oferta ainda continuar crescendo, né, com a demanda vacilante, digamos assim, a gente pode continuar vendo preços não tão altos aí por um período de mais longo prazo, né? E essa oferta ela vem impulsionada muito por um momento atrativo da soja, então a gente vê o pessoal abrindo novas áreas, aumentando, aumentando a área de soja ocupando espaços de milho aqui no Rio Grande do Sul, de arroz, de pecuária, e tanto que ontem eu estava lendo uma notícia de que o preço das terras subiram 3 vezes, né? 300% o preço das terras nos últimos anos, assim. Essa pressão também pelo preço da terra acaba dificultando um pouco o aumento da área produzida, né? Mas como é que você vê, assim, aí falando um pouco mais para frente, assim, essa tendência do aumento na produção de soja no Brasil? Sim, eu acho que é uma coisa que já está entrando assim em pauta, né? Então, como você falou, a gente via preços altos, né? Por mais que a gente teve alguns choques ali até na parte de custos, né? Mas de forma geral os preços mais altos estavam compensando, então era uma corrida, digamos assim, por aumentar áreas, por substituir áreas, né? E acabar plantando mais soja. Hoje a gente está entrando a gente está entrando numa lógica inversa, né? Então os preços acabam ficando mais baixos, as contas já começam a ficar mais justas, então você tem que pensar muito mais em abrir áreas ou até mesmo de repente deixar de utilizar algumas áreas, né?
Então isso, assim, dentro das rodas de conversação do meio, né, de forma geral, a gente vê cada vez mais entrando na pauta esse assunto, né? O quanto de soja que nós vamos estar ofertando para o mundo daqui para frente? Será que vale a pena a gente continuar realmente aumentando, né? Isso não vai estar prejudicando a nossa rentabilidade, né? Eu conversava essa semana com o Alexandre Velho, presidente da Federarroz, durante a abertura nacional da colheita do arroz lá em Capão do Leão, e o setor arrozeiro vive esse dilema, né, de aumento de área, Sim. pressão nos preços, né, diminuição. O arroz vive um momento bom, né, Sim. preços aí acima de R$100, mas eles tentam conversar através da federação com produtores para se organizar e não aumentar muito essa área, para não aumentar a oferta e pressionar. Mas isso a gente sabe que é uma coisa muito difícil, né, de se fazer, né. Essa organização é importante, essa projeção e saber o que pode plantar, o que pode produzir. É possível fazer, digamos que essa assim, regulação no mercado? Digamos assim, essa regulação do mercado, né? A gente vive num mundo no mercado de commodities, ou seja, né? A regulação desse mercado, quem vai fazer é o mercado. É o próprio mercado, né? É cada gente individualmente fazendo as contas, vendo o que vale a pena e não vale a pena e tomando as decisões, né? Então, é claro que nas rodas de conversação, né, ou não entre os agentes, mas também entre as instituições, né, o pessoal gosta de tocar nesse assunto, porém não adianta, né, o mercado de commodities funciona com cada agente, né, que individualmente dentro, né, da cadeia é um grão de areia, porém no todo que tem a força, né? Então cada um tomando a sua decisão individual que vai acabar regulando o mercado, né? Isso daí não tem jeito, né? Andrei, muito obrigado pela tua participação aqui no Destaque Rural, um prazer sempre recebê-lo. Espero que a gente possa aí estar conversando mais vezes, trazendo mais informações ao produtor. Eu que agradeço. E a você que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Esse material fica disponível no nosso portal Destaque Rural para você poder revisitá-lo lá quando precisar. E agradecemos a audiência e até a próxima. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.